Olá pessoal, neste vídeo vamos trabalhar aqui a preparação para a criação de uma assinatura digital em curva elíptica. A assinatura digital em curva elíptica, esse CDSA, ela tem um algoritmo. Esse site aqui é a Wikipedia, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Mas vamos passando aqui primeiramente para os parâmetros que nós vamos precisar trabalhar, vamos precisar conhecer para gerar essa assinatura. Então nós vamos precisar primeiramente escolher uma curva elíptica. No caso do Bitcoin, que é que nós vamos utilizar a SECP 256K1. Esse ponto G é o ponto gerador da curva elíptica, nós vamos já ver o que significa. O N é a ordem da curva, significa quantos pontos tem na curva elíptica, mais o ponto no infinito. O DA é a sua chave privada, a chave privada que você vai utilizar para fazer a assinatura. O QA é a sua chave pública, que ela é gerada desse jeito aqui, multiplicação de DA vezes G, não é uma multiplicação trivial, essa aqui é uma multiplicação um pouco diferente, nós não vamos abordar isso aqui no vídeo, nem no desenvolvimento da assinatura. M é a mensagem que nós vamos assinar. Então, esses parâmetros aqui são os parâmetros iniciais que nós temos que conhecer e ter em mãos para podermos realizar o algoritmo da curva da assinatura digital. Então, primeiramente, vamos aqui na curva elíptica, que é utilizada pelo Bitcoin, SECP 256K1. Isso aqui é a curva, é um exemplo de curva no real, mas esqueçam, porque no mundo discreto é totalmente diferente a curva. Nem parece ser uma curva na verdade. Bem, mas os parâmetros iniciais que nós vamos precisar aqui é o P, que é o tamanho do campo finito que nós vamos estar trabalhando nas coordenadas x e y da curva. Aqui são os parâmetros da curva, não vem ao caso, mas nós vamos ter aqui o ponto gerador G, esse aqui é formato comprimido, esse aqui é o formato não comprimido, e a ordem da curva. Esses valores aqui, senhores, estão em hexadecimal. Então eu fiz aqui já uma transcrição deles para o hexadecimal. Você pode usar aqui o Reptables para converter de hexadecimal, decimal para hexadecimal. Bem, vamos voltar aqui nos parâmetros. Então nós temos aqui o ponto P, isso aqui é importante, hexadecimal, mas para fazer a assinatura, nós vamos ter que fazer cálculos com números decimais. Então nós vamos usar aqui o valor decimal dele. Também a ordem da curva, que é a quantidade de pontos que tem na curva, nós vamos utilizar o valor decimal. O ponto gerador, o formato que está aparecendo aqui é um formato chamado SEC, que é a forma que nós apresentamos o ponto no algoritmo, na máquina virtual do Bitcoin. Então ele está aparecendo no formato SEC, mas nós vamos precisar dele no formato decimal. Então aqui nós temos uma informação dizendo que é a forma não comprimida da curva, e aqui nós temos a coordenada x e a coordenada y. Então, dissecando aqui, nós temos aqui a coordenada x em hexadecimal, a coordenada x do ponto gerador G em decimal, a coordenada y do ponto gerador em hexadecimal. Então ela começa mais ou menos, vamos ver aqui, 4, 8, ela começa aqui, ó. A coordenada y, o que tem para o início até antes do 0,4 é a coordenada x começa aqui e vem até aqui, a coordenada y começa aqui e vai até o final. E aqui a coordenada convertida para hexadecimal, para decimal na verdade, de hexa para decimal. Se nós verificarmos aqui o tamanho, olha só, nós temos 78 elementos, comparando aqui com o tamanho da ordem do campo que nós estamos trabalhando, que é um número primo, nós temos 79. Então, x e y
sempre vão ser menores do que o ponto, do que o tamanho do campo finito que nós estamos trabalhando. Então x e y tem que ser menores do que p. N é a quantidade de pontos que tem a curva. Então a curva elíptica, você vai determinar qual ponto você vai utilizar. Então, o ponto que você vai utilizar seria a sua chave pública. Mas antes de adentrarmos aí nesse detalhe, vamos aqui, eu vou pegar aqui, ó, nós temos n-1, que é o último ponto da curva, exatamente o valor de n menos 1, então subtrai só um daqui. Eu tenho o valor do último ponto da curva, e esse aqui é o valor do primeiro ponto da curva. Então, primeiro ponto e último ponto. Então, todos os pontos, todos os endereços da rede Bitcoin, eles estão entre esse intervalo aqui, entre 1 e esse valor gigantesco aqui, astronômico. Então, se pegarmos esse valor aqui, que é o primeiro ponto da curva, o primeiro ponto desse padrão aqui, usando o G, este valor que é o valor padrão da SECP 256K1. Se nós viermos aqui no site do Paul Miller, aí você vai primeiramente pedir para ele show apps, e aqui onde está private key in X format, você tira ela e você acrescenta aqui o primeiro ponto. Aí o que tem que acontecer? O resultado tem que ser exatamente igual ao x e y que nós estamos apresentando aqui, ó. Então x e y em decimal, ó, 0,55 e aqui 32. Aí você pode fazer o seu teste aí. E se você colocar o último ponto da curva, vamos vir aqui, ele vai dar este valor aqui, aonde o x é igual ao x do primeiro ponto, e o y vai ser o valor que nós chamamos de valor complementar. Se esse cara aqui é par, olha só, esse y aqui, o valor dele é par, o complementar dele vai ser ímpar. Então temos essas características aqui em pontos de curva elíptica. Então, senhores, esse vídeo aqui foi para preparação, para nós conhecermos os parâmetros que nós vamos trabalhar, e com esses parâmetros nós vamos poder agora trabalhar o algoritmo de geração da assinatura digital, esse DSA. Fiquem com Deus e até a próxima.